colapso da ilusão. Por que bondade não basta? A mentira que nos contaram desde o berço. Somos bombardeados com narrativas que pintam a bondade como a resposta para todos os conflitos. Contos de fadas nos mostram heróis que vencem com compaixão. Filmes nos ensinam que o diálogo resolve qualquer mal-entendido. E a sociedade nos incentiva a sermos pacientes, compreensivos e empáticos. Seja gentil e o mundo será gentil com você, dizem os professores. A razão sempre prevalece. Reforçam os livros de autoajuda. Somos condicionados a acreditar que a bondade é uma armadura invencível, que a paciência é uma virtude suprema, que o bem sempre triunfa sobre o mal. Mas então a vida real entra em cena, com sua crueza, sua brutalidade silenciosa, suas dinâmicas de poder implacáveis. Você já tentou ser gentil com alguém que só te respondeu com desprezo? Já tentou dialogar com uma pessoa que transformou suas palavras em munição contra você? Já se sentiu esgotado de dar chances, de explicar, de tentar consertar o que o outro insiste em quebrar? Este vídeo é sobre o momento em que a ilusão da bondade universal desmorona. É sobre a verdade incômoda, mas libertadora, de que algumas pessoas não entendem a linguagem da gentileza, não respondem à lógica, não se curvam diante da empatia. Para essas pessoas, a única linguagem que ressoa é a da crueldade necessária, não a crueldade gratuita, mas a ação calculada, firme e definitiva que impõe respeito e protege sua dignidade. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que te ensinaram sobre conflitos, poder e sobrevivência social. Vamos mergulhar nas dinâmicas que governam as interações humanas, nas estratégias que transformam presas em predadores, e no momento em que você decide parar de pedir respeito e começar a exigi-lo. Este é um convite para abandonar as ilusões e abraçar a clareza. Vamos começar. O ciclo da predação social. Como você se torna o alvo. O mundo social é uma selva, mas não uma selva qualquer. É um ecossistema onde predadores disfarçados circulam entre nós, camuflados em sorrisos, elogios falsos e gestos de falsa amizade. Eles não aparecem com presas à mostra ou intenções declaradas. O predador social é sutil, paciente, calculista. Ele começa com pequenas provocações, quase imperceptíveis. Um comentário sarcástico em uma reunião, uma piada que te coloca para baixo na frente dos outros, uma crítica disfarçada de conselho. Ele testa sua paciência, sondando até onde pode ir. Se você ignora, sorri para evitar conflito ou tenta levar na esportiva. O predador toma isso como um sinal verde. Ele avança. O que começou como uma alfinetada vira uma campanha sistemática. Ele questiona sua competência em público, espalha rumores sutis sobre seu caráter, te provoca de formas que parecem inocentes aos olhos dos outros, mas que cortam como facas. Cada vez que você não reage, ele ganha confiança. Você se torna o alvo. Não porque é fraco, mas porque parece acessível. Porque sua bondade, sua tentativa de manter a paz, é interpretada como permissão para te desrespeitar. Pense naquele colega de trabalho que sempre te interrompe em reuniões, minando sua autoridade com comentários que parecem inofensivos, mas que todos percebem como desrespeitosos. Ou naquele amigo que faz brincadeiras sobre sua aparência, seu trabalho, sua vida, sempre na frente de um público, como se estivesse te testando. Talvez seja um parente que usa reuniões de família para te criticar, disfarçando o veneno com um tom de preocupação. Esses são os predadores sociais, e eles prosperam na sua hesitação. Por que você vira o alvo? Porque a bondade, quando não acompanhada de limites claros, é uma vulnerabilidade. Porque a paciência, quando mal aplicada, é uma carta branca para abusos. O ciclo da predação social começa com um teste, se intensifica com sua inação e culmina com você, sendo reduzido a um objeto emocional. Um palco para o ego alheio, um espelho para as inseguranças deles, um troféu para a necessidade de poder deles. Mas aqui está a boa notícia. Esse ciclo pode ser quebrado. E vamos te mostrar como. A psicologia do predador. O que os move. Para derrotar um predador, você precisa entendê-lo. O predador social não age por acaso, e seus ataques não são, no fundo, sobre você, são sobre ele. Por trás de cada comentário cruel, cada tentativa de te humilhar, há uma motivação psicológica profunda, muitas vezes inconsciente. Pode ser insegurança, uma necessidade desesperada de validação, um vazio emocional que ele tenta preencher dominando os outros. Em casos mais graves, pode ser narcisismo ou até traços de sociopatia,
onde a empatia simplesmente não existe. Esses indivíduos atacam para se sentirem superiores. Cada crítica é uma tentativa de afirmar controle. Cada provocação é um grito por relevância. Pense no chefe que nunca reconhece seus acertos, mas aponta cada erro com um prazer quase sádico. Ele não está avaliando seu desempenho. Está usando você para inflar o próprio ego. Ou no colega que espalha fofocas sobre você, não porque você fez algo errado, mas porque sua presença o incomoda, o faz sentir menor. A psicologia do predador é complexa, mas previsível. Eles buscam poder porque sentem que não o têm internamente. Eles te diminuem porque, ao fazer isso, se sentem maiores. E aqui está a chave. Eles não respondem à bondade porque não a valorizam. Não entendem a lógica porque não a respeitam. A única linguagem que os faz recuar é aquela que atinge o que eles mais temem. A perda de controle, a exposição de suas fraquezas, a dor de uma consequência real. Para ilustrar, imagine um cenário comum. Um grupo de amigos onde um deles sempre faz comentários sarcásticos sobre você. Por que ele faz isso? Porque no fundo ele teme que você brilhe mais que ele. Ele precisa te manter no seu lugar para se sentir seguro. Mas quando você começa a impor limites, a ignorar as provocações ou a responder com firmeza, ele entra em pânico. Porque sem sua reação ele perde o poder. E é exatamente isso que você vai aprender a fazer. O erro fatal. A armadilha da diplomacia ingênua. Quantas vezes você tentou ser a pessoa maior? Quantas horas passou escrevendo e-mails cuidadosamente redigidos, cheios de argumentos lógicos, na esperança de que o outro entendesse seu lado? Quantas conversas difíceis você marcou, acreditando que um diálogo honesto poderia resolver tudo? Você deu segundas, terceiras, quintas, décimas chances, convencido de que a paciência e a empatia trariam harmonia. E o que aconteceu? Nada mudou. Ou pior, o outro lado viu sua tentativa de diálogo como fraqueza. Na mente do predador, sua diplomacia é submissão. Sua paciência é medo. Sua tentativa de resolver o conflito com calma é interpretada como um sinal de que ele pode ir mais longe. Ele aperta, provoca, testa. E quanto mais você tenta manter a paz, mais você se afunda em um ciclo de autossacrifício. Você se sente humilhado, exausto, questionando sua própria sanidade. Lembre-se daquela vez em que você passou horas escrevendo uma mensagem para explicar seu ponto de vista, só para receber uma resposta sarcástica ou indiferente. Ou daquela reunião em que você tentou colocar os pingos nos is e saiu se sentindo ainda mais desrespeitado. A diplomacia ingênua é uma armadilha porque ela parte de uma premissa errada, a de que o outro lado quer harmonia. Ele não quer. Ele quer vencer. Ele quer te ver no chão porque é assim que ele se sente no topo. Essa armadilha é reforçada pela sociedade. Somos ensinados a evitar conflitos, a ser maduros, a não descer ao nível dos outros. Mas essa abordagem só funciona com pessoas que compartilham dos mesmos valores. Contra predadores, ela é um convite para mais abusos. A diplomacia ingênua te prende em um ciclo onde você gasta energia tentando consertar o que o outro insiste em destruir. E no final, quem paga o preço é você. Sua autoestima, sua confiança, sua paz, a virada de chave. O nascimento da crueldade necessária. Há um momento na vida em que a corda arrebenta. Um dia em que você olha no espelho e percebe que o custo de manter a paz é maior que o custo de entrar em guerra. É o momento em que sua dignidade, seu respeito próprio, sua sanidade mental se tornam mais importantes que qualquer relação, qualquer emprego, qualquer aprovação alheia. Esse é o momento da virada de chave. O instante em que você percebe que a bondade não basta. A crueldade necessária não é sobre raiva cega ou vingança mesquinha. Não é sobre descer ao nível do agressor. É sobre clareza, cálculo e precisão. É sobre entender que, com certas pessoas, a única forma de impor respeito é através de ações que doem. Não porque você quer machucar, mas porque é a única linguagem que eles compreendem. Imagine um colega de trabalho que rouba crédito pelo seu projeto. Você tentou conversar, explicar, ser justo. Nada funcionou. Agora, em uma reunião, você apresenta evidências claras do seu trabalho. E-mails, documentos, testemunhas, com um tom calmo, mas firme. Você não grita, não acusa diretamente, mas deixa os fatos falarem. O agressor fica sem resposta, exposto diante de todos. Ou pense em um amigo que te humilha constantemente em público. Você corta contato, sem explicações, sem despedidas, e deixa ele falando sozinho. Essa é a crueldade necessária. Não é vingança, é consequência.
É o momento em que você para de negociar seu valor e começa a impor seu espaço. Essa virada não é fácil. Ela exige coragem porque vai contra tudo o que te ensinaram, mas é também libertadora. É o momento em que você percebe que não precisa da aprovação de ninguém para ser respeitado, que sua dignidade não é negociável, que seu espaço no mundo é algo que você conquista, não pede. Exemplos históricos. Quando a crueldade moldou o destino, a história está repleta de exemplos de líderes e figuras que entenderam a necessidade de ações firmes para proteger o que importava. Júlio César cruzou o Rubicão com seu exército, desafiando o Senado romano, porque sabia que hesitar significaria sua destruição política. Ele não queria guerra, mas escolheu a ação decisiva para garantir sua sobrevivência. Napoleão Bonaparte enfrentou rebeliões com punhos de ferro, não por prazer, mas porque sabia que permitir pequenas fagulhas de resistência poderia incendiar seu império. Catarina, a Grande da Rússia, eliminou opositores com precisão cirúrgica porque entendia que a estabilidade de seu reinado dependia de neutralizar ameaças antes que crescessem. Até Abraham Lincoln, conhecido por sua compaixão, autorizou medidas duras contra desertores e traidores durante a Guerra Civil Americana, porque a união do país exigia sacrifícios. Fora do palco político, pense em Rosa Parks. Sua recusa em ceder o assento no ônibus não foi apenas um ato de coragem, mas uma forma de crueldade necessária. Ela desafiou um sistema opressivo, sabendo que a desobediência civil era a única linguagem que poderia abalar as estruturas de poder. Ou considere Nelson Mandela que, antes de se tornar um símbolo de reconciliação, apoiou ações de resistência contra o apartheid, porque sabia que a opressão só recua diante da força. Esses exemplos não são sobre crueldade gratuita, são sobre ações calculadas, tomadas por necessidade, para proteger algo maior, um legado, uma nação, uma dignidade. Eles nos mostram que, às vezes, a única forma de avançar é dizer basta e agir com a firmeza que a situação exige. A arquitetura da resposta. Como aplicar a crueldade com precisão? A crueldade necessária não é um ataque impulsivo ou emocional. É uma obra de arte planejada com frieza e executada com precisão. Aqui está o passo a passo para aplicá-la. Conheça o terreno. Antes de agir, estude o contexto. Quem são os aliados do seu agressor? Quem está observando? Qual é o ponto fraco dele? Vaidade, reputação, insegurança. Mapear o cenário é essencial para garantir que sua resposta seja eficaz. Use fatos, não emoções. Se for expor alguém, use evidências incontestáveis. E-mails, mensagens, testemunhas, documentos. Deixe a verdade falar mais alto que qualquer grito. Emoções podem ser distorcidas. Fatos não. Seja definitivo. Não deixe margem para retorno. Se for cortar relações, corte completamente. Se for excluir alguém, faça isso sem deixar brechas para reaproximação. Meias medidas só prolongam o conflito. Controle a narrativa. O agressor vai tentar distorcer a história. Esteja um passo à frente. Apresente sua versão com clareza, confiança e, se possível, com testemunhas que reforcem sua posição. Escolha o momento certo. Timing é tudo. Haja quando o impacto for máximo. Em uma reunião importante. Em um momento de visibilidade. Ou quando o agressor estiver vulnerável. Por exemplo, imagine que um colega de trabalho espalha mentiras sobre seu desempenho. Reúna provas concretas, relatórios, e-mails, feedbacks de clientes. Apresente-as em uma reunião, com tom calmo, mas firme. Não acuse diretamente. Deixe os fatos falarem. O agressor vai se contorcer, mas não terá como contra-atacar sem se expor ainda mais. Ou em um contexto pessoal, se alguém te desrespeita constantemente, corte contato de forma absoluta, sem mensagens de despedida, sem explicações. Deixe o silêncio falar por você. O silêncio, a arma mais subestimada. O silêncio é uma das armas mais poderosas que você pode usar. Quando você para de responder às provocações, para de se justificar, para de dar atenção, algo extraordinário acontece. O agressor perde o chão. Ele precisa da sua reação para se sentir relevante. Sem ela, ele entra em uma espiral de ansiedade. Imagine alguém que te ataca nas redes sociais, postando indiretas ou críticas abertas. Em vez de responder, você ignora. Ele posta mais, provoca mais. Tenta desesperadamente chamar sua atenção. Mas quanto mais ele grita, mais ele se queima. As pessoas percebem a obsessão, a infantilidade, a fraqueza.
Aos poucos ele se torna uma caricatura de si mesmo. O silêncio não é passividade, é poder. É a certeza de que você não precisa se rebaixar para vencer. É a confiança de que o outro, ao tentar te atingir, está cavando a própria cova. E o melhor, o silêncio é universal. Funciona no trabalho, na família, nas amizades, nas redes sociais. É uma arma que não deixa rastros, mas corta mais fundo que qualquer palavra. A técnica da morte social, tornando o agressor irrelevante. A morte social é o golpe mais devastador que você pode aplicar. Não é sobre gritar, expor publicamente ou humilhar diretamente. É sobre retirar o oxigênio do agressor. Você corta acesso, não responde mensagens, não comparece a eventos onde ele está, não dá qualquer migalha de atenção. Ele deixa de existir no seu mundo. Enquanto isso, o agressor tenta chamar sua atenção. Ele provoca, espalha rumores, faz drama. Mas cada tentativa só o faz parecer mais desesperado, mais patético. O público, seus colegas, amigos, família, começa a perceber. Eles veem um adulto agindo como criança, um predador se afogando na própria irrelevância. O respeito por ele desmorona, não porque você o atacou, mas porque ele se destruiu tentando te atingir. Pense em um ex-parceiro que tenta te difamar após o término. Você não entra no jogo, não responde às provocações. Em vez disso, vive sua vida, posta fotos sorrindo, conquista vitórias no trabalho, constrói novas conexões. Aos poucos, as pessoas esquecem as fofocas dele e começam a questionar o caráter dele. Esse é o poder da morte social. É lenta, progressiva e absolutamente devastadora. O contraste. A arte de aniquilar pelo exemplo. A verdadeira vitória não está em derrotar o outro diretamente. Está em viver tão bem que a existência dele se torna irrelevante. Enquanto o agressor gasta energia tentando te provocar, você foca em crescer. Enquanto ele fala de você, você constrói. Enquanto ele se afunda em mesquinharias, você brilha. O contraste é a arma mais poderosa. As pessoas percebem quem está em paz e quem está desesperado. Quem está progredindo e quem está estagnado. Imagine um colega que tenta te sabotar no trabalho, espalhando rumores sobre sua competência. Enquanto ele reclama, você entrega projetos impecáveis. Enquanto ele tenta te diminuir, você ganha promoções. O contraste fala por si. E o público sempre escolhe o lado do sucesso, do equilíbrio, da força. Pense em como figuras públicas lidam com haters. As mais bem-sucedidas não respondem às provocações. Elas continuam criando, produzindo, vencendo. E com o tempo os críticos se tornam irrelevantes, enquanto elas se tornam ícones. O contraste é a sua narrativa. Use-o, a indiferença genuína. O golpe final chega, um momento em que o agressor não é mais uma ameaça. Ele é apenas nada. Quando alguém pergunta sobre ele, sua resposta é simples: nem penso mais nisso. Sem sarcasmo, sem rancor, apenas indiferença. Essa indiferença é o golpe final. Porque para o predador, ser odiado ainda é uma forma de relevância. Ser temido ainda é uma forma de poder. Mas ser esquecido? Isso é a morte. Ele não é mais digno nem como inimigo. Ele não ocupa espaço na sua mente, na sua vida, no seu mundo. E essa percepção o destrói mais do que qualquer ataque direto poderia. A filosofia maquiavélica. Por que a crueldade é necessária? Nicolau Maquiavel, o mestre da estratégia, entendia uma verdade que poucos ousam admitir. O poder não vem da bondade, mas da percepção de perigo. Ser visto como alguém com quem não se brinca é uma armadura invisível. É uma muralha psicológica que protege você de futuros ataques. A crueldade necessária não é sobre violência gratuita. É sobre estabelecer limites tão claros, tão firmes que ninguém ousa cruzá-los. É sobre ser respeitado não porque você é gentil, mas porque você é forte. Porque você é alguém que, quando provocado, responde com consequências que doem. Maquiavel não defendia a crueldade pela crueldade. Ele defendia a ação, calculada, que garante a sobrevivência, o respeito e o poder. A irrelevância como castigo supremo. No final, o maior castigo que você pode impor a um predador não é a humilhação pública, não é a perda de status ou a exposição de suas falhas. É a irrelevância. O predador que tentou te destruir se torna uma nota de rodapé na sua história. Ele grita, mas ninguém ouve. Ele provoca, mas ninguém liga. Ele existe, mas não importa. E você? Você segue em frente. Mais forte, mais sábio, mais livre. Você aprendeu a lição que a vida ensina a poucos. A bondade é uma virtude, mas o respeito é uma conquista. E para conquistá-lo,
Às vezes é preciso falar a única linguagem que o mundo entende, a da crueldade necessária. A nova regra do jogo. A partir de hoje, mude a forma como você joga. Você não pede respeito, você o impõe. Você não se justifica, você age. Você não reage, você conduz. A bondade tem seu lugar. Mas nunca se esqueça. Contra predadores, a única linguagem é a da consequência. Este não é um convite para se tornar cruel, mas para se tornar forte, para proteger sua dignidade, para viver em um mundo onde seu espaço é inegociável. Se esse vídeo trouxe clareza sobre como lidar com os predadores da sua vida, deixe seu like. Compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e comente. Qual foi o momento em que você percebeu que a bondade não bastava? Quando você precisou virar a chave e impor respeito, sua história pode inspirar outros a tomarem as rédeas de suas vidas. Inscreva-se, ative o sininho e junte-se a nós nessa jornada por um mundo onde o respeito não é negociável. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.